Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Hoje é domingo, mas é também o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, da solenidade da Imaculada Conceição, que é também a nossa principal padroeira, Rainha de Portugal. Quando era criança e até muito mais anos avançados, o dia 8 de dezembro era também o dia da Mãe. E para mim, de facto, esta memória de o Dia da Mãe ser um dia 8 de dezembro mantém-se viva. E para mim, de facto, este é o Dia da Mãe que a minha já faleceu, já está junto do Senhor, mas é o dia em que eu evoco especialmente as mães. É verdade que na comunidade internacional o Dia da Mãe foi transposto para o mês de maio, mas não sei porque é que a Igreja Católica também terá seguido esse movimento e transportar o Dia da Mãe desta solenidade da Imaculada Conceição para um domingo, salvo erro, o primeiro domingo de maio. Mesmo assim, permanece a data do Dia da Mãe, um domingo, e no mês de maio, que é, por excelência, o mês de Nossa Senhora, o mês de Maria. Por isso esta data da Imaculada Conceição é para mim muito grata. Tenho na minha memória diversos acontecimentos marcantes na minha caminhada espiritual, porque neste dia 8 de dezembro de 1967 eu recebi o hábito religioso, a batina, como era naquele costume se fazer. Numa determinada caminhada do nosso processo vocacional, na altura era o 5º ano dos liceus, os nossos padres fundadores criaram esta data como a justificar uma caminhada e dando motivo, porque as etapas sucessivas da nossa própria vida em que temos de tomar uma decisão amadurecem. E por isso nós éramos adolescentes, eu tinha na altura 17 anos, fomos como que obrigados pelas circunstâncias a tomar uma decisão, queres ou não queres receber o hábito religioso, a batina. Isso implicava uma decisão, porque se eu não quisesse, significaria que abandonava o seminário. Anos mais tarde, justamente 10 anos mais tarde, em 1977, neste mesmo dia 8 de dezembro, eu fui ordenado diácono na Igreja Paroquial de Carnaxide, São Romão de Carnaxide, pelo então Patriarca de Lisboa, o Cardeal Dom António Ribeiro. Era um dia de chuva torrencial, ainda me recordo muito bem, mas foi nessa data que eu fui ordenado diácono. Portanto, são eventos que marcam a minha vida e por isso o dia 8 de dezembro, a solenidade da Imaculada Conceição, tem para mim um significado muito especial. No vídeo passado eu falei da revolução do presépio, porque o presépio é uma expressão artística do mistério da Natividade, do mistério do Natal do Senhor, e por isso, quando nós o armamos nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas praças públicas, estamos a evocar um sinal que é, no fundo, a base da cultura ocidental, que é uma cultura com fundamentos profundamente cristãos, que no fundo são a síntese de todas as grandes sabedorias da humanidade, que depois se constituíram em volta de 3 grandes cidades, Atenas, Roma e Jerusalém, mas que no próprio texto dos Evangelhos alarga para a universalidade da sabedoria das nações e que estão representados nos 3 reis magos que acorrem guiados por uma estrela até Belém a adorar o menino e a oferecer-lhe ouro, incenso e mirra. Os reis, que vêm que segundo a tradição, depois a tradição de hoje dá-lhes nomes, atribui-lhes nomes, Gaspar, Baltazar e Melchior, que vêm de 3 cantos diferentes do mundo, o mundo então conhecido, de 3 raças diferentes, brancos,
negros e amarelos, portanto, de todo o universo da humanidade que, vendo o sinal nas estrelas, vendo o sinal no céu, que atribuirão o rei que haveria de nascer, se puseram a caminho de Jerusalém e foram até Belém adorar o Senhor, oferecendo ouro, incenso e mirra. Ouro porque é rei, incenso porque é Deus e mirra porque é mortal. Portanto, estás a ver, já presente nos próprios textos bíblicos, há esta universalidade de todas as nações, dos magos, dos sábios, e, portanto, toda a sabedoria da humanidade representada nos magos, nos reis que vêm do Oriente, representada por Atenas, a filosofia, representada pelo direito, Roma, e representada sobretudo pela teologia, ou seja, Jerusalém, está aí a ser um sinal no meio das nações. Portanto, os presépios nas nossas praças públicas são sinal desta origem cristã, do seu fundamento cristão da cultura ocidental. Mas isso corresponde a uma dinâmica sacramental de todo o catolicismo. Por exemplo, o Concílio Vaticano II diz que a Igreja é como que um sacramento, um sinal. Mas depois, quando se refere aos leigos, diz que eles são chamados a ser sinal no meio em questão de uma fermentação do Evangelho nas realidades terrestres. E quando se refere aos religiosos, diz também que eles são sinal na Igreja de Deus sumamente amado. E, portanto, a lógica cristã é a lógica dos sinais. Quer dizer, os sinais podem ser coisas, mas os sinais são, sobretudo, comunidades e, sobretudo, a própria Igreja, que é um sinal como que um sacramento. Isto é, que transporta em si a salvação anunciada, acolhida e vivida no mistério da santidade. Mas também não é só o espaço físico que é sinal, mas também o tempo. E, portanto, os feriados, que são feriados religiosos, portanto, dias santos, são muito importantes na nossa cultura. Portanto, neste ano, o feriado, o dia santo coincide com o domingo, mas no próximo ano será com certeza na segunda-feira. Portanto, a santificação do tempo. O nosso tempo é também um sinal. A nossa disponibilidade, o tempo significa a disponibilidade para ser. E é por isso que um dia santo no meio da semana, uma suspensão dos nossos trabalhos para celebrarmos os mistérios do cristianismo e os mistérios da Igreja, é um sinal entre as nações do sobrenatural no coração da história. E por isso são muito importantes estes sinais. E por isso eu acrescentaria a Giorgia Meloni, que falava na necessidade de uma revolução do presépio. Eu acho que devemos falar também na revolução dos dias santos, a revolução do espaço sagrado, do tempo sagrado, e que é o domingo e que são os dias santos. E esta solenidade da Imaculada Conceição tem para nós um significado muito próprio, porque em 1646 o rei Dom João IV como que consagrou Portugal a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, no Paço Ducal em Vila Viçosa, e embora haja explicações diversas sobre esse evento, a partir de então os reis não usaram a coroa real, porque no fundo a verdadeira rainha insubstituível na nossa tradição era Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que depois, do ponto de vista teológico, a Imaculada Conceição tem um sentido muito profundo. Eu diria que Nossa Senhora e Jesus Cristo e o seu Filho, que é gerado no seu seio para a ação do Espírito Santo, são a realização do sonho de Deus acerca da humanidade. Deus tinha um sonho ao criar o homem e ao criar a mulher a partir do homem, como nós sabemos do relato bíblico, e ser um homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança foi deturpada, foi estragada, quando Eva e Adão se deixaram levar para a tentação satânica de quererem ser como Deus. Este pecado original e original de todos os pecados é a tentativa do homem querer ser como Deus. O sonho de Deus, portanto, ficou, digamos assim, estragado, mas ele não desistiu.
E realmente Nossa Senhora Imaculada Conceição, como de resto já aparece no texto do Gênesis, ele anuncia a salvação que há de chegar, em que uma mulher pisará a cabeça da serpente, será vitoriosa sobre a serpente. E esse sonho de Deus realizou-se em Nossa Senhora e realizou-se em Nosso Senhor Jesus Cristo. E tende a realizar-se em cada um de nós, se nós formos de acordo com o seu coração. Porque, aliás, nós estamos a viver ainda, recentemente, Francisco publicou uma encíclica sobre o coração de Jesus. E ele diz que o mundo não tem coração. Eu diria, embora correndo o risco de corrigir o texto pontifício, o mundo tem coração, porque senão já teria desaparecido. O que o mundo tem é um coração empedernido, um coração duro, e portanto que não permite que seja modelado à maneira do coração de Deus. E por isso o desafio é que já está nos profetas. Dias virão, diz o profeta Jeremias, em que transformarei os vossos corações de pedra em corações de carne. O que acontece é que o mundo tem um coração de pedra, um coração empedernido, sem sentimentos, sem compaixão pelos outros e sem uma abertura ao coração de Deus. Mas esta advertência pode ser significada para o coração dos cristãos e, sobretudo, o coração dos católicos, o coração da Igreja. O coração dos católicos, melhor dito, porque o coração da Igreja é o coração de Jesus. E esse é um coração humano ou divino perfeito, que realiza o sonho de Deus. Mas o nosso coração significa, muitas vezes, que pode estar empedernido. Eu não sei, mas faz-me pensar o facto de Francisco ter publicado a sua encíclica sobre a devoção ao coração de Jesus na véspera da conclusão do sino sobre a sinodalidade. Ora, no sino sobre a sinodalidade há muitas coisas que não estão de acordo com o coração de Deus, não é? Por exemplo, este princípio de uma fidelidade contextual, como se a palavra de Deus não fosse possível ser realizada na perfeição em alguns espaços, noutros sim, por isso precisa ser adaptada, acomodada. Acho que isso é gravíssimo do ponto de vista da tradição teológica, porque Deus não pede nada que seja impossível. Mas aquilo que ele pede dá a graça para se realizar. Por isso, falar-se de uma fidelidade contextual é, na minha opinião, algo que contradiz a lógica do Evangelho, como se o Evangelho fosse possível. Onde seria possível viver o Evangelho? Onde é que se aplica esta fidelidade contextual? E por isso é o próprio sino sobre a sinodalidade. Os que lá participaram, e muitos que estão fora do sínodo, que não estiveram lá, porque foram alguns representantes, têm um coração empedernido, precisa ser transfigurado, transformado. E só uma obediência filial à palavra de Deus, que nos é transmitida pelo próprio coração de Jesus, que tem um coração humano e divino, que é um coração de carne, que tem compaixão, que se sente, que diz palavras fortes, que nos diz, por exemplo, eu não te condeno, mas não voltes a pecar, que obriga à conversão, que impele à conversão, que precisa essa palavra ser escutada. E por isso, estes corações empedernidos no interior da própria Igreja, da própria hierarquia, nestes dias, ontem houve um consistório extraordinário para a nomeação de alguns bispos, de alguns cardeais. Um deles faz muita impressão, porque eu conheço pessoalmente, estive com ele em Brasília em 2012, ouvi as suas pregações. Sei que ele, por exemplo, pregou o retiro no sua sinodalidade, e a sua atitude e as suas palavras são claramente alinhadas na ideologia woke. Por isso, a ideologia woke é aquela que não acredita verdadeiramente na cultura ocidental, na cultura cristã, no mistério da Igreja. Aceitar ser cardeal e recusar as insígnias cardinalícias parece muito estranho. E por isso, quando nós estamos a celebrar esta celebração de Imaculada Conceição, que tem um significado extraordinário para nós e para alguns países em que a Imaculada Conceição é a principal padroeira, como por exemplo na Polónia, tem um significado de uma grande transcendência. Nós devemos continuar a revolução, não apenas do presépio, mas dos dias santos, do domingo, para que o nosso tempo seja realmente para Deus.
numa disponibilidade de abrir o coração à realização da sua vontade, do seu sonho a nosso respeito, para que nós sejamos todos verdadeiramente segundo o coração de Deus. É isto que me ocorre dizer nesta meditação, nesta conversa dominical. Agradeço a sua atenção. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se, a ativar o sininho para receber as notificações e partilhar com os outros, com todos aqueles, com os seus amigos e com os seus contactos, para que esta meditação e aquilo que eu vou dizendo, partilhando, seja mais desenvolvida possível, para que é um pequeno contributo para que nós sejamos todos, cada um e as comunidades, segundo o coração de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.